3, 2, 1. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Augusto, eu sou residente de urologia, estou no quarto ano, estou no R4, né, no HCFM USP, e estamos aqui para mais um Papo de Médico. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre litíase, é um tema muito frequente no pronto-socorro, por isso que eu trouxe aqui para a gente discutir. Serve tanto para quem está começando aí a carreira, está começando a entrar em pronto-socorro, que é muito comum, serve para os residentes, serve para também quem está prestando prova de residência, afinal também às vezes cai uma questãozinha aí de cálculo e é bom ter alguns conceitos, pelo menos básicos, de como lidar com essa patologia. Então, vamos começar aqui a nossa aula. Então, uma coisa que a gente tem que saber, em primeiro lugar, quando a gente já está avaliando um paciente no pronto-socorro, é a respeito de anamnese. Então, quais são as coisas fundamentais que você tem que fazer na suspeita de uma litíase urinária? Saber um pouquinho da história prévia de nefrolitíase desse paciente. Muitos pacientes já têm uma história prévia de litíase, já chegam no pronto-socorro referindo, já que já tiveram episódios pregressos. Isso vai aumentar muito a chance de fato você estar de frente a uma litíase. Histórico familiar, a gente sabe que os pacientes que têm algum relativo de primeiro grau têm um risco aí quase 2 vezes maior de ter litíase. Baixa ingesta hídrica é um fator de risco importante que você pode avaliar um pouquinho no pronto-socorro, sabendo como que é o padrão de ingesta hídrica do nosso paciente. Comorbidade, quais são as mais importantes para você saber? Hipertensão, diabetes, gota, essas sem dúvida são as principais. Síndromes hereditárias acho que vai ser um pouquinho mais raro no pronto-socorro. Pacientes com aumento de absorção de oxalato de cálcio, aqui eu estou falando principalmente daqueles pacientes que têm intestino curto ou fizeram um bypass. Esses pacientes estão sob risco particular de ter uma absorção aumentada de oxalato de cálcio e ter mais litíase mesmo, então é importante saber os antecedentes cirúrgicos desses pacientes, saber um pouquinho de infecções repetidas do trato urinário, uso de medicamentos, isso é muito importante, principalmente nos pacientes com HIV. Isso acaba sendo muito cobrado, que são os cálculos de Ingina-V, especialmente pela particularidade deles serem radiolúcidos, ou seja, mesmo na tomografia às vezes a gente não consegue visualizar esse tipo de cálculo. E presença de patógenos produtores de urease, como Proteus e Klebsiella, que vão fazer um tipo particular de cálculo, que é o cálculo coraliforme, né, que em grande parte é causado pelos cálculos de fosfato amônio e magnésio, que são os cálculos de Struvita. Então, vamos aqui em frente. Uma coisa que a gente tem que sempre excluir quando a gente está avaliando esses pacientes são os diagnósticos diferenciais. Então, alguma coisas você vai conseguir diagnosticar através do exame físico da sua anamnese, e algumas coisas você vai saber a partir de exames subsidiários. Mas é importante a gente saber então quais são os principais diagnósticos diferenciais que a gente tem que ter em mente quando a gente está avaliando um paciente com suspeita de litíase. A gente tem o carcinoma de células renais, ou seja, tumores. A gente tem que sempre avaliar, porque os tumores podem causar hidronefrose, podem causar dor, e ele pode simular muito bem uma cólica nefrética. Então aquele paciente mais velho, aquele paciente tabagista, fica de olho que pode ter um diagnóstico diferencial, você pode acabar se surpreendendo. Herpes zoster, então sempre tira a camisa do seu paciente quando for avaliar ele, quando for fazer a palpação de abdômen, quando for fazer o Giordano, sempre dá uma olhada se não tem nenhuma lesão herpética, que isso também pode ser fonte de diagnóstico diferencial. Já recebi pacientes encaminhados com suspeita de cólica nefrética e quando a gente vai avaliar tem lesão herpética e a gente faz diagnóstico de herpes zoster. Gravidez ectópica, então sempre perguntar para as mulheres como que é o ciclo menstrual dela, se a menstruação está atrasada, se tem chance de estar grávida. Tudo isso é importante não só para você solicitar os exames de imagem que você vai precisar, mas também para fazer diagnósticos diferenciais como a gravidez ectópica. Pielonefrite, esse é um assunto em particular porque os sinais aí infecciosos, inflamatórios podem estar presentes e não vão excluir evidentemente a litíase, mas podem estar associados à litíase. Então, pacientes podem ter o que a gente chama de pielonefrite obstrutiva, ou seja, um cálculo associado à infecção. Então isso vai ser a pielonefrite obstrutiva, a gente vai discutir um pouquinho mais para frente sobre isso. E também abdômen agudo inflamatório em geral, colecistite, apendicite, diverticulite, tudo isso a gente tem que excluir. No exame físico, o que vai ser importante a gente vai fazer? Vai fazer a palpação abdominal, vai fazer o Giordano e vai avaliar um pouquinho como que é a característica dessa dor na anamnese. Então saber qual que é a irradiação dela, por exemplo, se ela irradia para a região inguinal,
para a região de grandes lábios, para a região de escroto, fala mais a favor de ser um cálculo mais distal. Se é uma dor ipsilateral lombar, fala mais a favor de ser um cálculo mais proximal, isso pensando no diagnóstico diferencial de litíase mesmo. Então, vamos em diante aqui, falar um pouquinho sobre exames de imagem. Essa é uma aula bem direta para a gente discutir mais como conduzir esses pacientes. Tanto fazer tomografia quanto ultrassom é aceitável como exame inicial, quando a gente está fazendo essa suspeita de litíase, mas lembrar que a tomografia de rins e vias urinárias sem contraste é o exame padrão ouro para o diagnóstico de litíase. Tem maior sensibilidade, até 90%, e 100% de especificidade em alguns estudos. Quais são as vantagens? Não é operador dependente, fornece muita informação para você sobre o ponto de vista cirúrgico, que a gente vai discutir um pouquinho lá para frente, e a desvantagem é a exposição do paciente à radiação ionizante. Então, o paciente que vai ser submetido a um primeiro exame, sempre tem essa discussão, se a gente pede a tomografia ou se a gente pede ultrassom. O pessoal da urologia tende a pedir mais a tomografia, porque a grande maioria dos pacientes que é submetido a ultrassom vai acabar sendo submetido à tomografia posteriormente para decisão terapêutica. Mas o ultrassom também é uma possibilidade. A gente sabe que a sensibilidade do ultrassom varia entre 50% e 60%, e eles são melhores para a gente ver aqueles cálculos que estão proximais no ureter ou distais no ureter. Os cálculos que estão ali no terço médio, eles geralmente não são observados pelo ultrassom. A gente acaba utilizando, a gente usa muito ultrassom em criança, pode utilizar ultrassom em gestante, mas lembrando que a tomografia também pode ser utilizada em gestante, não é simplesmente excludente. Assim, gestante pode fazer tomografia. A grande questão é quando que a gente vai empregar e avaliar o custo-benefício realmente disso. Seguindo em frente, eu vou mostrar aqui algumas imagens para vocês. Eu trouxe algumas imagens principalmente da Radiopedia. Então aqui eu trouxe uma imagem de um ultrassom. Se vocês olharem esse ultrassom aqui, o que a gente observa? Para um pouquinho o vídeo, dá uma olhadinha que você está olhando e depois você volta para cá. Então aqui a gente tem um ureter dilatado e aqui a gente tem uma imagem hiperecóica com uma sombra acústica posterior. Segue a minha seta, tá bom? O que a gente está vendo aqui é a mesma coisa, é a mesma imagem, mas aqui a gente está vendo o modo Doppler. E a gente está vendo essa cauda de cometa aqui, que é sugestiva também de um cálculo aqui obstruindo com hidronefrose e a sombra acústica posterior. Então, se vocês olharem aqui também, essa imagem que está pintadinha para ver melhor, aqui você está tendo a hidronefrose, aqui você tem a pedra e aqui você tem a sombra acústica posterior decorrente dessa pedra, certo? Aqui é outra imagem também de ultrassom que está mostrando um cálculo aí já mais distal aí na juve, né, na junção uretero-vesical. Você tem um cálculo aqui e você tem a sombra acústica posterior de novo. Então bexiga, cálculo, sombra acústica posterior. Cálculo, sombra acústica posterior. Lembrando que os principais pontos de obstrução de um cálculo são a junção uretero-vesical, o cruzamento com os vasos ilíacos e a junção ureteropiélica, ou a JUP. Esses são os três principais pontos de estreitamento do sistema geniturinário que vão causar impactação das pedras, certo? Aqui eu tenho um raio-x só para mostrar a você que em alguns casos a gente consegue ver, por exemplo, aqui a gente conseguiu ver o cálculo. Por que a gente não pede então sempre o raio-x? Porque a sensibilidade dele é muito menor do que a tomografia. A vantagem de a gente utilizar o raio-x eventualmente é saber a evolução do cálculo. Se a gente faz uma terapia conservadora, a gente pode utilizar o raio-x para saber se o cálculo está migrando ou não. Isso pode ajudar a gente, principalmente em relação à terapêutica cirúrgica. Mas geralmente não é o exame que você vai escolher como primeiro exame quando está avaliando um paciente para litíase, a não ser que você não tenha outro exame disponível. E aqui, enfim, a gente tem a tomografia. Então, a tomografia de rins e vias sem contraste, como eu estava falando, é o principal método diagnóstico que a gente tem, é o padrão ouro. Por que é o padrão ouro? Então, uma coisa que sempre perguntam quais são as vantagens desse exame de imagem para você avaliar a litíase. Então, tem 4 fatores que você tem que lembrar sempre quando você está vendo as vantagens da tomografia nesses casos. Então, a gente tem, primeira vantagem, a topografia. A gente consegue saber direitinho onde que está o cálculo, a quantos centímetros que ele está, do ureter, se ele está proximal, se ele está médio, se ele está distal. Você consegue ver toda a topografia. Então, vantagem 1, anatomia, topografia.
Vantagem 2, densidade. Você consegue saber direitinho, calcular a densidade do cálculo. Isso vai impactar no nosso tratamento, que a gente vai discutir um pouquinho mais na frente. Outra coisa que a gente pode também saber é a distância entre a pele e o cálculo. Distância pele-cálculo. A gente sabe também que isso também pode ter um impacto no tratamento de alguns pacientes quando a gente for fazer litotripsia extracorpórea. Então, isso também é importante. E por fim, a gente tem o diâmetro do cálculo, que também vai ser importantíssimo para a gente determinar a conduta. Isso o ultrassom também fornece para a gente. Mas o legal também da tomografia é que ela não é examinador dependente. Então, qualquer um que vê a imagem consegue fazer o seu diagnóstico. Já o ultrassom, você depende muito de quem fez o ultrassom. Então, tem essa importância aí a tomografia por causa disso. Então, falando um pouquinho sobre conduta, né? Vamos começar falando um pouquinho sobre a conduta conservadora. Então, em quais casos você pode fazer conduta conservadora ou terapia expulsiva, como você preferir? Então, só naqueles pacientes que não têm evidência de urosepse, não tem anúria, não tem insuficiência renal aguda, pacientes que estão com controle álgico legal, e os pacientes que têm um cálculo menor do que 10 milímetros ou 1 centímetro. Esses são critérios fundamentais para você fazer uma terapia expulsiva nesses pacientes. Lembrando que o tamanho do cálculo é um dos principais preditores de sucesso da terapia expulsiva. Então, os pacientes que têm cálculos de 5 a 7 milímetros, eles têm mais ou menos 60% de chance de expelir esses cálculos com terapia expulsiva. Os pacientes que têm um cálculo de 7 a 9 milímetros vão ter 50 a 50% praticamente. Já os pacientes que têm um cálculo maior do que 9 milímetros têm 25% de chance. Por isso que o nosso limite é 10 milímetros. Depois já não é benéfico fazer a terapia expulsiva. Esses valores são interessantes para conversar, discutir as opções com o seu paciente no pronto-socorro também. Então, como que a gente vai fazer a terapia expulsiva? Isso é uma outra pergunta que sempre fazem também. Então, a melhor terapia expulsiva é você fazer um alfa-bloqueador. Você pode utilizar a tansulosina, por exemplo, que tem validação. Você tem que utilizar um anti-inflamatório não esteroidal, se possível, se o paciente não tiver insuficiência renal, outra contraindicação. Então, você pode usar cetoprofeno, ibuprofeno, você pode utilizar algum anti-inflamatório não esteroidal. E você vai utilizar analgésicos simples, que podem ser paracetamol, dipirona, a depender da disponibilidade que você tiver, certo? Então é assim que você vai fazer o tratamento. Você vai fazer esse tratamento aí com alfa-bloqueador por cerca de 28 dias, e se você tiver tudo isso e principalmente não tiver evidência de urosepse. Isso que é muito importante. Às vezes, nas provas é muito comum o quê? Mostrar um paciente que tem infecção, que tem uma evidência aí de uma sepse, e propõe conduta conservadora. A gente não pode fazer conduta conservadora nesses pacientes, certo? A gente tem que agir. E quais então são as indicações cirúrgicas de cálculo ureteral? Então, são os pacientes que têm evidência de urosepse. A gente tem indicação de descomprimir a via urinária. Não é efetivamente tratar o cálculo, a gente vai falar sobre isso, mas a gente tem que descomprimir a via urinária de alguma forma. Pacientes que têm cálculo maior do que 10 milímetros, que nem a gente discutiu. Pacientes sem melhora com tratamento clínico de expulsão depois de 6 semanas. Paciente que tem refratariedade, o dor refratária, não consegue suportar, manter o cálculo. E paciente com declínio de função renal, pacientes que têm rim único, geralmente a gente tende a resolver, certo? Então, aqui tem um guideline aqui do UpToDate, bem simplesinho, mostrando mais ou menos qual que vai ser a conduta que você vai ter que fazer no pronto-socorro. Então, os pacientes, você tem um paciente com sintomático, com cálculo ureteral sintomático, você diagnosticou aqui, ele já até coloca aqui, ó, non-contrast renal CT, ou seja, ele já está considerando que você fez uma tomografia sem contraste, já que é o padrão ouro. Você controlou a dor desse paciente. Ele tem urosepse? Tem. Você tem que fazer uma descompressão da via urinária. A gente vai fazer a descompressão como da via urinária? Geralmente a gente usa um catéter duplo J ou a gente faz uma nefrostomia em caso que a gente não consegue subir com um catéter de duplo J. Então, só para quem não entende, não sabe o que é um catéter de duplo J, o duplo J é isso aqui que você está vendo aqui, na minha setinha. Você está vendo? Ele é um catéter que tem um J, ou ele é enroladinho aqui na extremidade distal e na extremidade proximal também. Então, qual que é o objetivo do duplo J? Você sobe com esse catéter duplo J, ele vai ficar fixado através desse círculo aqui proximal e desse círculo aqui distal, e você vai permitir a drenagem da via urinária desse paciente através desse catéter que vai ficar aqui paralelo
ao cálculo ureteral. Outra forma que você pode vir é vir aqui diretamente com um catéter, diretamente pela pele, e fazer uma nefrostomia, uma passagem aqui que permita a drenagem direto desse conteúdo. Essa é uma outra opção, muito mais invasiva. A gente prefere deixar essa opção para quando a gente não consegue fazer a passagem desse catéter duplo J. Eu vou mostrar aqui um videozinho aqui de como é a passagem de duplo J, só para vocês darem uma olhadinha aqui como que funciona. Acho que vale a pena vocês verem. Eu vou dar play aqui. Então, vocês veem que o duplo J, ele é um fio guia que se enrola sobre ele mesmo, tá bom? E aqui você tem a imagem endoscópica do duplo J subindo. Eu peguei esse vídeo aqui no YouTube só para mostrar para vocês como é que funciona. Então, você sobe com o duplo J. Aqui você está tendo uma imagem cistoscópica dentro da bexiga. Você está vendo que já está saindo aqui um pouquinho de secreção. Isso aqui provavelmente estava obstruído. E ele fica assim lá dentro. Então, ele enrola. Tem uma extremidade aqui que enrola lá embaixo. E lá em cima também enrola, certo? Perfeito. Então, vamos para frente. Então, voltar aqui para nossa aula. Então, voltando aqui para o nosso guideline aqui do up-to-date, você tem urosepse. Tem urosepse, vamos fazer a descompressão da via urinária. Não tem urosepse, daí a gente vai avaliar. Se tem uma pedra menor do que 10 centímetros, a gente pode fazer terapia conservadora que a gente estava falando. Então, a gente vai utilizar um alfa-bloqueador, pode ser o tansilosina, vamos utilizar um anti-inflamatório, vamos fazer analgesia nesse paciente e vamos reavaliar esse paciente depois ambulatorialmente. Se ele expelir o cálculo, ótimo. Se ele não expelir, a gente vai ter que utilizar alguma técnica para tratar esse cálculo. E se ele tiver um cálculo maior do que 10 milímetros, aí sim ele vai precisar de uma avaliação urológica para algum tratamento definitivo. Quais tratamentos definitivos a gente tem disponíveis para tratar esses cálculos? Então a gente tem milhares de tratamentos hoje em dia que podem ser empregados para tratar os cálculos. Eu vou ser bem rápido nessa parte, porque eu acho que é a parte menos importante da aula. Acho que a grande mensagem da aula é o seguinte: como fazer o tratamento conservador, quando fazer o tratamento conservador e quando indicar a descompressão da via urinária. Eu acho que isso é o que mais cai nos exames e é isso que o não urologista precisa saber para a vida. Mas, discutindo um pouquinho além, a gente tem algumas modalidades de terapêutica de cálculos. Uma delas é a LECO. Então, o que é a LECO? A LECO é esse equipamento que, através de ondas mecânicas que vão da pele até o cálculo, você se guia ou por radioscopia ou por ultrassom e você faz batendo realmente na pedra até você quebrar ela em pedacinhos menores e permitir a passagem desses cálculos. Então, quais são as melhores indicações para a gente fazer a LECO? Então, as melhores indicações são os cálculos proximais, tem que ser menor do que 2 centímetros ou 20 milímetros, cálculos que estão localizados em cálice médio e superior. Os cálculos que estão em cálice inferior, geralmente, eles têm mais dificuldade para sair com a LECO. São os cálculos que têm densidade menor do que 900 ou 1000 unidades Hounsfield, então aí a tomografia entra mais uma vez, acaba sendo interessante porque consegue ver isso para a gente também. São os pacientes que têm um cálculo de oxalato, estruvita, ácido úrico. Os pacientes que têm evidência de cálculo de cistina, que tem cistinúria hereditária, geralmente vai ser um cálculo muito duro para quebrar com LECO. E as contraindicações, que eu acho que é o mais importante para saber a respeito da LECO, são mulheres grávidas, porque você pode ter trabalho de parto prematuro, você pode ter outros tipos de complicação, então é uma contraindicação absoluta a LECO para mulheres grávidas. Pacientes que têm distúrbio de coagulação, a tendência é você resolver esse distúrbio de coagulação antes de indicar LECO. Uso de anticoagulantes, mesma coisa. Presença de infecção da via urinária, você nunca vai fazer LECO num paciente que está com uma urocultura positiva, num paciente que tem evidência de infecção urinária, você vai tratar esse paciente para depois proceder com a LECO. E lembrando que você pode, numa pielonefrite obstrutiva, você vai fazer a descompressão da via urinária, você não vai indicar LECO. Se você indicar LECO, você vai errar na prova, errar na vida. Hipertensão arterial grave, você tende a controlar sempre a hipertensão dos pacientes. Se o paciente estiver obstruído, você também não vai fazer LECO. Ou se tiver alguma anomalia que seja impeditiva, geralmente anomalias renais, a gente contraindica LECO. Aqui eu estou mostrando uma outra imagem que acaba também sendo cobrada muito nos exames, que é a pielonefrite xantogranulomatosa. A pielonefrite xantogranulomatosa é uma doença mais crônica.
associada geralmente a cálculos coraliformes, aqueles cálculos de Struvita. Geralmente acaba sendo mais comum em mulheres e geralmente é unilateral. Então é uma pielonefrite crônica, que é caracterizada por essa imagem aqui que eles chamam de empata de urso. Você vê um afilamento da cortical renal e a presença de cálculos que podem ser obstrutivos, e geralmente você pode ter abscessos associados. Você tem abscesso de psoas, você tem abscessos hepáticos associados e assim por diante. Esses cálculos geralmente eles cursam com uma degradação completa do parênquima renal, ao ponto de que esses rins não têm função. Então, se você vê uma imagem dessa na sua tomografia, numa prova de residência, a indicação aqui é sempre a de você fazer uma indicação cirúrgica, controlar o paciente clinicamente e fazer uma nefrectomia nesses pacientes, tá bom? Você pode optar por fazer uma drenagem eventualmente de algum abscesso por radiointervenção antes de fazer a terapêutica definitiva, mas o tratamento aqui é realmente com nefrectomia. Então, trouxe aqui esse caso aqui é de uma paciente fictícia de 38 anos, que veio com dor lombar, com febre, já teve outros episódios de infecção urinária prévia. Foi feita essa tomografia e demonstrou que realmente era uma imagem altamente suspeita de pielonefrite xantogranulomatosa. Você vê aqui que ela tinha o que aqui? Que achado que a gente está vendo aqui? Isso aqui é um abscesso na região do psoas, tá bom? Aqui é um corte que está mostrando aqui esse achado aí de lesão em pata de urso. Compara aqui os dois rins dela. Felizmente, uma doença que frequentemente acaba sendo unilateral. Então aqui a conduta foi a neferectomia. Você vê como que esse rim ele é completamente esclerótico, completamente sem função. O paciente ficou bem, evoluiu bem. Então, basicamente era isso que eu tinha para mostrar. Isso aqui é um catéter ureteral também. Uma outra imagem que eu queria mostrar, assim que fica o duplo J, quando a gente evolui. E uma coisa que a gente tem que sempre lembrar também, tanto na vida quanto na prova, é que o catéter de duplo J que eu estava mostrando para vocês, ele tem um tempo útil. Depois de, no máximo, 6 meses, é importante a gente resolver o cálculo desse paciente, retirar esse catéter. Eles não podem ficar a longo prazo com o paciente, porque eles calcificam. Então aqui tem mais um exemplo aqui de um paciente, mais um exemplo da Radiopedia, que mostra um paciente que tinha um catéter de duplo J alocado, porque teve uma pielonefrite obstrutiva. Aqui estava o cálculo dele, e ele evoluiu com o que? Está vendo esse espessamento aqui distal da pontinha aqui do duplo J, e aqui eu também o proximal, se você olhar aqui e seguir minha seta, ele também mostra o quê? Que esse catéter de duplo J calcificou. E a gente até tem uma classificação, chama FECAL, que quantifica aí a calcificação do catéter duplo J, mas é importante lembrar dessa importante complicação que a gente tem os catéteres de duplo J. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou ficar feliz em responder. Estou aqui à disposição, tanto no canal do YouTube, quanto no Instagram, no Papo de Médico, no Papo de Cirurgião. Aqui do lado tem os nossos canais para você seguir, então vai lá no Instagram, segue o Papo de Cirurgião, segue o Papo de Pediatra. A gente também tem o Papo de Dermato, que tem, se você gosta de dermato, tem várias discussões muito legais de dermato. Segue o nosso Spotify, que é o Papo de Médico, a gente sempre traz outras discussões. E, obviamente, segue a gente também no Medicoff, que é o nosso sistema de questões para você se preparar para o exame da residência, tá certo? Então essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham aproveitado. Um abraço e até a próxima.